Vamos chamar os nossos analistas, estamos aqui falando sobre isso e temos especialista aqui entre os analistas, que é a Basília Rodrigues, que entende muito desse meio jurídico. Basília, eu queria te ouvir sobre essas possibilidades que vão surgindo todos os dias, tanto com as informações que vão sendo trazidas pela defesa, de um lado, de Mauro Cid, e quanto pelas informações que a duras penas a gente vai conseguindo com os investigadores da Polícia Federal. O que dá para concluir neste momento? A que caminho que o que a gente tem até agora de informação vai sendo traçado? Basília, boa tarde. Tudo bem, Tainá, olá, Uribe, todos os meus colegas aqui na tela, a Clarissa e também o Yuri. Obrigada por vocês chamarem essa apuração. É importante porque mais cedo a gente recebeu aqui mensagem do advogado do Mauro Cid, o César Bittencourt, dizendo que o seu cliente assumiu a culpa e não jogou responsabilidade sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente deu primeiro aqui no grande debate esta mudança de versão de posicionamento da defesa, que em entrevista à CNN algumas semanas, assim como falou também a revista Veja, disse que seu cliente apenas seguia ordens e que ele faria uma admissão de culpa, mas dizendo que errou, porém não sozinho. Agora, numa virada total dessa estratégia de defesa, o mesmo advogado que alardeou uma confissão, agora diz que sim, ele confessou os próprios crimes sem apontar o dedo para ninguém. O que a gente tem aqui é pouco fato e muitas versões. Fato é que Mauro Cid prestou um depoimento de 12 horas à Polícia Federal. Quando a gente fala com estas fontes da PF, eles nos afirmam que Cid está colaborando, o que é óbvio. Alguém que fica tanto tempo frente a frente à autoridade policial está colaborando. Mas com o quê? Ao que tudo indica, ouvindo a versão da defesa, Mauro Cid está dando detalhes sobre a venda das joias e assumindo a culpa. Isso é música para os ouvidos ali do clã bolsonarista, que desde o início estava com esta indicação, né? Esta indicação de que Mauro Cid iria assumir a culpa e não arrastar o caso Joias para dentro do histórico jurídico de Jair Bolsonaro, ou seja, livrá-lo de culpa. Se isso mesmo está sendo feito, a gente não sabe, não temos esse fato, temos a versão da defesa. A defesa foi perguntada, cadê o documento formal, cadê o depoimento formal ou elementos que o Cid esteja entregando à investigação para comprovar a sua culpa? Não temos estes elementos. Temos, então, pouco fato, muitas versões e um choque de expectativas, em que todo mundo estava esperando o Mauro Cid delator, mas até agora ele não apareceu. Fato é também, e aí eu digo que é fato mesmo, que um delator nunca antecipa antes da hora que está negociando uma delação. É muito delicado ali, ele está definindo a própria vida, mais do que o bem da investigação, ele está definindo os rumos para onde irá a condenação que, porventura, ele irá tomar, né? E aí a gente tem certeza, Mauro Cid será condenado por estes crimes, né? Já que ele está assumindo o erro. Até porque, Yuri, quando uma das prerrogativas da colaboração premiada é que não pode vazar. Se vaza que o acordo está saindo e que está sendo negociado, você anula todo o acordo e as provas são descartadas. Você considera que essa narrativa, pelo menos de Mauro Cid, de que não tem colocado a culpa em Jair Bolsonaro, que tem assumido, matado no peito todo esse processo, isso vai ser suficiente para a Polícia Federal adotar ou pelo menos querer celebrar esse acordo, ou a Polícia Federal quer mais? Depender de até onde, Mauro Cid, uma coisa é assumir a responsabilidade pelos atos que ele fez e que as investigações já têm muito material a respeito. É muito difícil para Mauro Cid negar que tenha tratado das joias, que tenha articulado toda aquela operação financeira por meio de contas que não estavam no nome dele, por exemplo, a conta em nome do pai dele, o fato de ter sido procurador do ex-presidente Jair Bolsonaro, não só em contas aqui no território brasileiro, mas também nos Estados Unidos. Ou seja, tem tantos elementos na investigação que é muito
não havia muitas alternativas a Mauro Cid, além de assumir os próprios atos. A grande questão é saber o quanto tinha ciência de que esses atos eram ilícitos, eram ilegais, desrespeitavam algum tipo de legislação e o quanto isso chega até a administração passada, ou seja, chega até o gabinete presidencial que foi ocupado até 31 de dezembro de 2022 por Jair Bolsonaro. Esta é a grande questão, o quanto esses elementos todos que Mauro Cid veio a dizer, né, disse ontem neste depoimento bastante longo, o quanto isso abre novos caminhos para os objetivos da investigação da Polícia Federal. E daí sim se poderia tentar aí, fazer a avaliação de qual tipo de benefício ou qual tipo de redução de punição Mauro Cid poderia ter direito. A grande questão também, você mencionou a questão do vazamento, para que isso não seja anulado, também é fundamental que se evite esses vazamentos, para que outros investigados, outros implicados nesse possível esquema irregular, que a investigação chama de organização criminosa, tampouco tenham acesso para conseguirem construir a sua própria defesa. Clarissa Oliveira, também quero a sua avaliação, Clarissa, porque a gente vai aos pouquinhos caminhando nessa história, né? Todo dia a gente faz uma força-tarefa no grupo para conseguir mais informações e vem informações diferentes todos os dias. Clarissa, como é que você está organizando esse mosaico aí na sua cabeça? Tainá, tá meio confuso, né? Tainá, é o seguinte, eu acho que eu conversei com alguns advogados que acompanham muito de perto esse expediente, que trabalham com delações premiadas, e a avaliação que eles me dão é a de que o processo de colaboração, pelo menos como citado pelo Uribe, já está em andamento, sim, já está há alguns dias, e que a tendência é que cada vez mais, justamente como vocês pontuaram, a gente deixe de ter tanto acesso a informações concretas sobre o que está sendo dito por Mauro Cid. Eu custo um pouco a acreditar, aí é uma avaliação minha, que a Polícia Federal, os investigadores em geral, fossem firmar um acordo que possa garantir a Mauro Cid atenuantes consistentes na sua pena, se ele não entregar algo consistente em relação a Jair Bolsonaro ou outros agentes importantes envolvidos nesse esquema, porque ele assumir a culpa inteira sozinha é muito pouco interessante para que os investigadores lhe ofereçam alguma contribuição, algum atenuante, porque, afinal de contas, do seu envolvimento, a polícia já sabia, a Polícia Federal já tinha elementos concretos naquele relatório, inclusive, que embasou aquela última operação da Polícia Federal, que trouxe esse assunto todo, tanto para evidência novamente. Então, eu sinto ali nos bastidores ainda uma apreensão muito grande em relação ao que Mauro Cid pode apresentar de informação, apesar de ser interessante tanto para os colaboradores quanto para Jair Bolsonaro nesse momento, ouvir essa música para os ouvidos, como disse a Basília, que é, olha, Mauro Cid está assumindo tudo sozinho, está matando no peito e olha, Bolsonaro não fez nada. Até porque a gente já conversou tantas vezes aqui sobre isso, é muito pouco convincente essa tese. Afinal de contas, a gente teria que pressupor, por exemplo, que Mauro Cid tinha autoridade sobre Frederic Wassef, que o Wassef estaria obedecendo ordens de Mauro Cid, sem nenhum tipo de anuência da família Bolsonaro, uma pessoa tão próxima da família Bolsonaro, estaria ali obedecendo. Outros agentes estavam envolvidos, outros ajudantes de ordens, Marcelo Câmara, Crivellati, todos eles participaram disso de alguma forma. Para que Mauro Cid diga que ele fez tudo sozinho, ele teria que convencer os investigadores de que ele está mandando nesse pessoal todo e tendo autoridade para convencê-los a cometer crimes. Então, o que eu ouço de quem está acompanhando isso de perto é que essa tese não fecha. Então, pode ser sim, eu acho, mesmo que não tenha sido ainda nesses depoimentos, que Mauro Cid traga mais informações. Foram muitas e muitas e muitas horas falando. Que ele tenha dito, matei no peito, então não faz sentido as autoridades darem alguma grande vantagem de pena para ele, porque já se sabia que ele tinha feito. É o ajudante de ordens que manda no presidente da República, só no Brasil mesmo e na narrativa do próprio advogado de Mauro Cid. É importante a gente ressaltar que esse expediente da colaboração premiada, como trouxe a Clarissa há pouco, ele não é fechado imediatamente. É preciso uma série de depoimentos. Aí a Polícia Federal apura se esses depoimentos param em pé e se tem provas consistentes para eles, para aí pedir ao juiz, no caso, o ministro Alexandre de Moraes, uma redução de pena. Então é um processo bastante demorado. Vamos ver
Uribe, ele precisa entregar alguma coisa, ele está no processo, mas ele precisa entregar algo consistente, senão tudo que ele está falando não vai dar resultado para ele. Não vale nada, justamente. Obrigado, nosso time de análise.